Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre pintura digital, como começar de forma eficiente, né, do zero. E eu vou usar como base um post que eu fiz sobre esse assunto, né, que tem uma visão geral, são opiniões minhas, né, sobre como começar, mas é dividido em 4 formas, né? O que é pintura digital, fundamentos a serem estudados, ferramentas diversas e livros, tutoriais, cursos e assim por diante, tá? Então, primeiramente, o que é pintura digital, né? Uma coisa que a gente conversa nesse post, não vou passar exatamente pelo texto aqui, depois o link vai estar na descrição, vocês podem vir e se aprofundar nele e explorar um pouco mais, tá? Mas o que é importante? Importante é a gente pensar que uma pintura digital, em termos de fundamentos a serem aplicados, nada difere de uma pintura tradicional, né? Então você pode ver um processo aqui da Carla Ortiz, por exemplo, ela usa um processo bem semelhante ao que seria o processo de pintura tradicional. A questão é que ela tem muito mais flexibilidade de alterações do que ela teria na pintura tradicional, né? Teria que, sei lá, recortar, e aí essa questão de aumentar fica super difícil. No desenho talvez seja um pouco mais fácil, você consiga ampliar e assim por diante, depois fazer um tracing, mas na pintura fica um pouco mais difícil, você tem que realmente redimensionar. Aí a gente vê que ela faz algumas alterações de proporções durante o processo de pintura, também recortando, reposicionando e redimensionando, tá? Então, mas os processos de exploração eles são muito parecidos, né, com o que a gente vê pessoas como James Gurney discutindo no livro dele do Imaginative Realism, por exemplo, de como fazer pinturas, né, de imaginação. Ele traz muito essa questão do thumbnail, da exploração, do planejamento, da pesquisa, das referências e depois, lógico, da qualidade de execução baseado aí nos fundamentos artísticos que são, né, pintura, o desenho, a luz, a cor e assim por diante. Tá? A gente vai focar um pouquinho em uma outra definição também parecida com isso, mas que simplifica um pouco, né? Tem alguns autores aqui que eu cito, né, que falam que uma pincelada ou uma pintura é a junção, né, ou da linha, do shape, né, que é a forma bidimensional, do volume, do valor e da cor. Tá? Já o Richard Schmidt ele fala que é uma pincelada, né, ela é composta pelo desenho, pelo valor, pela cor e pela borda. O desenho é o formato, o shape bidimensional, o valor e cor específicos daquela pincelada e a borda, qual que é a relação entre dois shapes adjacentes. Vai ser uma relação, uma transição suave ou vai ser uma transição brusca ou vai ser meio do caminho. Daí esse trabalho de bordas vai ser muito importante para a composição, para a fluidez dentro da imagem. Então isso é com certeza um dos grandes fundamentos. Trouxe aqui uma outra referência do Proco falando basicamente das mesmas coisas. Shape, cor, e aí o valor está dentro da cor, e a borda. Pegando uma referência nacional, Mike Azevedo fala mais ou menos a mesma coisa. Os fundamentos da pintura, né, do curso dele, da estrutura do curso dele, luzes, cores, composição, aí brushes e ferramentas, bordas. Materiais, as bordas normalmente vão estar muito relacionadas com os brushes e com o material, ele vai ajudar um pouquinho. O Smudge Tool, por exemplo, é uma boa ferramenta, né, para ajudar a ter bordas mais suaves. E aí a parte de processo realmente. Materiais é a definição de materiais e não necessariamente a mídia que você está usando. Então definir um couro, como é que ele funciona, é diferente de um metal, é diferente de uma pele e assim por diante. Tá? Então eu deixei esse vídeo aqui, é um vídeo muito bacana, ele fala sobre o processo ser um processo cíclico, que você retorna em elementos e vai aprendendo e aprofundando. Então é bem legal, uma metodologia bem legal. No Essentials of Realism também o Jonathan Hardesty ele estrutura dessa forma, né? Tá aqui, ó, proporções, valores, cores e bordas. Então a gente vê essas questões se repetindo, né? No caso do Jonathan Hardesty ele pinta principalmente no tradicional, no óleo, mas também ele pinta de vez em quando aí no digital, tá? Então os fundamentos a serem estudados a gente resume no desenho, né? E aí
tem inúmeros posts e inúmeros vídeos que eu já fiz com relação ao desenho. Realmente é a base, e muitas vezes você vai desenhar não com a linha, mas também com os shapes que você está fazendo, né? Então é mais ou menos o que o Marco Bucci discute nesse vídeo bacana que eu coloquei aqui também, essa questão de você desenhar com o pincel, né? Tem até um curso bacana aqui em São Paulo, na Quanta, que chama Desenho com Pincel, que é bem bacana, vale a pena vocês conhecerem também, e é nessa pegada de você desenhar shapes, né, mais do que você desenhar na linha. É do Kalil, tá? Ele também tem um outro curso que chama Pintura Relâmpago, super bacana, vale a pena vocês procurarem, enquanto academia aqui em São Paulo. O próximo, já que a gente tem o desenho, né, a questão do shape e o posicionamentos e proporções entre esses shapes, a gente vai para valor. Valor é a quantidade, né, de luz, vai a escala tonal que a gente conhece vai do 0 ao 10, né? O 0 seria o branco e o 10 seria o preto. E aí a gente tem esses meios do caminho. Eu coloquei um vídeo super legal do Anthony Jones aqui que coloca a importância do valor como base para o pensamento de cor. É realmente muito legal. Vale a pena vocês darem uma olhada. Entendendo como a gente vê e como que a gente vai reaplicar, e também um vídeo do Daisu Tsutsumi e do Robert Kondo falando realmente dessa questão de valores e comparação entre eles. Depois a gente vai para a cor, então a gente já entra na discussão de cor local e cor da luz, né? Então tem vários vídeos discutindo esse assunto, tem um tutorial do Gumroad, do Mike Azevedo, falando sobre isso também. E essa teoria de cores dele aqui nesse vídeo para o ArtStation, se eu não me engano. Mas tem o Gumroad dele aqui, que tem um tutorial, vale a pena vocês darem uma olhada. E aí tem vários outros vídeos que eu coloquei aqui para a gente pensar um pouquinho em temperatura. Tem várias questões que a gente teria que ir aprofundando, né, ao longo do caminho aí. Não, lógico, não vou em um vídeo passar todo, ou em um post, passar tudo que tem, né? É uma visão geral, um acatado de vários vídeos. Aqui tem alguns dos melhores vídeos que eu já assisti da internet, então acho que vale a pena dar uma olhadinha, tá? Esse Color and Exposure do Sam Nilsson, ele brinca um pouco com a questão de exposição também, assim como seria para câmeras e até o próprio olho humano, né? Como que a gente se adequa a diferentes iluminações. E aí aqui um pouquinho a questão de harmonia de cores, a gente já está falando da relação entre cores e como é que isso aí vai funcionar na pintura. Tem vídeos do Nathan Fawkes, vídeo bem bacana aqui sobre temperatura na pintura tradicional, mas tudo isso se aplica para a pintura digital. Ele mesmo é um pintor tradicional e um pintor digital. Tá? Então tem entrevistas com o James Gurney também falando desse processo da pintura tradicional. Então aqui a gente já até entrou um pouco mais no universo da pintura tradicional, mas sempre a gente retorna para o digital. Então é muito junto, é muito entrelaçado. Lógico, tem materiais específicos e mídias específicas, coisas específicas que você vai fazer? Tem, a gente vai discutir um pouquinho mais disso lá para o final desse vídeo e consequentemente final desse post, tá? Definição de materiais, assim como tinha no vídeo do Mike, lá a gente entender como é que os materiais funcionam, tanto do lado físico quanto do perceptivo, né, como é o caso aqui do vídeo do Daisu Tsutsumi, e a gente conseguir replicar isso nas nossas pinturas. Aí tem aqueles bons e velhos tutoriais de como pintar cabelos, essas coisas. A gente indo um pouco além, a gente pode entender um pouquinho do processo, como é que funciona essa questão de superfícies com pelo, né, e por que você tem uma maior concentração, uma maior reflexão nas bordas, e como é que funciona essa questão do acúmulo, né, de materiais e como é que ele vai interagir com a luz. É importante para você fazer qualquer cabelo que você vai ter pela frente, né, reflexão e assim por diante, tá? Alguns outros materiais e mais exemplos aqui. Construção, aí uma vez que a gente tem todas essas ferramentas em mãos, para você pintar, por exemplo, de imaginação, você vai ter que ter uma biblioteca visual e utilizar muitas referências. Já fiz vídeos aqui falando sobre a utilização, né, de fotos, até na pintura direta, e também a utilização de referências e construção da biblioteca visual. Não vou me
delongar muito aqui, vale a pena vocês darem uma olhada aqui no canal, pesquisarem por esses termos biblioteca visual e referências, vai ter mais coisas para vocês explorarem. Tem até um vídeo aqui do canal que eu aprendi com o Mike Azevedo, essa questão de aprendizado e aplicação posterior. Tá? E por fim, a questão do trabalho de bordas, e isso já puxa direto para composição, né? Existe uma relação muito direta entre esses dois temas. Uma questão muito importante, até que o próprio Nathan Fawkes fala, ele fala que uma boa forma de você trabalhar a composição, principalmente na questão de bordas e valores e contrastes, é no retrato. Então, eu acho que até uma coisa que atraiu muito ele ao longo da trajetória para praticar mais o retrato e ter um trabalho mais sólido nisso e, consequentemente, melhorar o trabalho dele de landscape, que é o que ele faz mais no dia a dia de trabalho. Tá? Então, algumas questões aqui de composição, até umas questões um pouco mais diretas, que também vão ser super importantes, regra dos terços, proporção áurea e assim por diante, mas também, como diz o Craig Mullins aqui, a gente pode se perder um pouquinho e não seguir o que são essas regras, né? A gente pode quebrar as regras e ainda assim funcionar, vai ser muito o do processo que a gente vai trabalhar, tá? Aí aqui, por fim, uma referência do Creative Illustration, trazendo um pouquinho da questão de composição também. É um ótimo livro de composição, mas entrando já no storytelling, que aí a gente já tem todas as ferramentas realmente completas, incluindo a composição. Então a gente estava vindo desenho, a gente estava vindo de pintura e fundamentos de valor e cor e materiais, e aí agora a gente já sabe. E aí a gente entra na parte de harmonização de todos esses elementos. Depois disso a gente pula para uma etapa que seria a composição e posicionamento desses elementos na tela, para realmente você ter interesse na cena e você direcionar o olhar, e com todas essas ferramentas a gente contar uma história. Então a gente veio caminhando para chegar numa história ou traduzir uma ideia. Tem várias questões que a gente pode trabalhar aqui, tá? Então composição e staging, você colocar elementos, e aí a gente começa já a conversar muito com a linguagem de cinema e essa conversa constante que o cinema também tem com a pintura, tá? Ferramentas, a gente fala principalmente do Photoshop, né? Photoshop e as mesas digitalizadoras da Wacom. Hoje em dia a gente tem algumas outras, né, interessantes, como a Huion, e você tem algumas outras, mas ainda a força dominante do mercado é a Wacom, né? Aqui eu coloquei algumas coisas de pintura tradicional, que também é importante a gente conhecer e praticar. Eu vou fazer um outro vídeo com essa relação de tradicional e digital. E aí coloquei vários vídeos aqui que eu acho interessantes sobre as ferramentas mesmo, o Photoshop, como é que ele funciona, brushes. Tem uns vídeos do Control Paint aqui, que é um site fenomenal. Vale a pena vocês procurarem também. Eu fiz um review aqui no canal também. É só procurar Control Paint. Eu vou colocar o link aqui embaixo também na descrição. Mas é só procurar Control Paint, qualquer coisa, nos vídeos, tá? Então você tem uma série aí de vídeos tutoriais para entender as ferramentas e também ver um pouquinho de processos de outros artistas, para realmente ver como é que eles usam isso tudo e como é que eles fazem a coisa funcionar. E aí tem vários artistas aí. Por fim, a questão de fotografia, como eu falei no vídeo sobre usar ou não a fotografia, você tem a fotografia aplicada direto na pintura, desculpa, que é o processo de matte painting, ou processo de photobashing. Vai ter o processo também aqui, no caso, de pintura sobre uma foto, para você usar mais ou menos os mesmos valores. E aí você tem uma infinidade de possibilidades. Eu coloquei uns vídeos aqui bem legais de utilização dessas ferramentas. E aí a gente já entra para outras coisas que a gente pode brincar, como o 3D para ser base para pintura, o que o próprio James Gurney faz com as maquetes. A gente já pode construir dentro do 3D. Eu coloquei um exemplo do Ben Mauro aqui, coloquei a utilização do SketchUp no Uncharted 2, é um pouco datado esse vídeo, mas ainda a ideia é mais ou menos a mesma, tá? E aqui os processos de matte painting de pós-produção de filme e como isso é importante realmente em todo o cinema que a gente conhece, tá bom? Por fim, só para fechar, né, usar ou não essas ferramentas, é bem parecido com o vídeo que eu fiz. O Alberto Mielgo, que é um fantástico artista, ele levanta muito essa questão que a pintura digital não precisa
ser necessariamente uma forma de emular o tradicional. Você pode usar todas as ferramentas e todas as variedades para criar algo muito novo. Tá? Então é legal a gente ter isso em mente enquanto a gente estiver explorando as ferramentas. Coloquei aqui um teaser trailer aí de um short filme do Alberto Mielgo, tá? E aí alguns livros, né? Coloquei várias referências de livros aqui de pintura e também cursos, né? As dicas aqui do Control Paint, tem até o próprio vídeo aqui listado. Tem os cursos da ICS, da Schoolism também é uma outra ótima ferramenta. Alguns Gumroads aqui para vocês explorarem. E também coloquei o Clube Brushwork Atelier aqui no final, que a gente vem explorando essas temáticas, principalmente através dos livros do How to Render, né, e o Color and Light. A gente está entrando cada vez mais nessas temáticas, vai falar bastante essa questão de valores, a questão de cores, a questão de materiais, aí de forma mais explorativa, e a gente indo aprendendo aos poucos nesse grupo de estudos, tá? Se tiver interesse, tem mais informações aqui também, e na descrição do vídeo tem mais informações, beleza? Então, só resumindo aqui rapidão, o desenho, né, é um dos elementos mais importantes, é a base, né, como o Mike Azevedo diz, um bom desenho pode acabar se tornando uma pintura ruim, mas um desenho ruim nunca vai se tornar uma pintura boa, a não ser que você corrija o desenho durante o processo de pintura, tá? Pode ser um sketch super feio e só ser uma base para depois você consertar o desenho na pintura, tá? Os shapes, né, e as proporções e as relações dentro da pintura. Mas se o desenho não estiver trabalhado ainda, no final dos contos você não vai ter uma boa pintura, por mais que você entenda de luz, tá? Depois a gente vai para luz, cores, bordas, materiais, composição e finalmente storytelling, né? Tome o tempo necessário para dominar as ferramentas, para que você possa explorar elas da forma como você quer, né? E realmente pare para explorar essas diferentes possibilidades de processos e de estéticas, como a gente falou ali com referência ao Alberto Mielgo. Beleza, galera? Então é isso. Esse é o post e o vídeo de pintura digital para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui se você já pinta digitalmente e qual que é a sua experiência com isso. Quais foram os passos que você levou para começar e o que mais você gostaria de aprender a respeito, para quem sabe a gente trazer alguns vídeos desse tópico no futuro. Beleza? Então é isso, nos vemos então num próximo vídeo. Até mais.